Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo daqui você vai saber tudo sobre a Polícia Federal na cola de Tarcísio, né? Tarcísio está com sérios problemas aí, provavelmente vai fazer companhia ao Bolsonaro. Agora, né, eu vou contar toda essa história para você. Tarcísio está com sérios problemas, a Polícia Federal tá na cola. Até na época do governo Bolsonaro tava tudo certo, tudo tranquilo. Mudou de governo, coisa essa que eu já venho falando aqui para você. Aí há novas investigações e aí, olha, parece que houve sérios problemas para o Tarcísio. E, né, até mesmo pelo fato dele ter utilizado lá na campanha lá uma situação de um policial federal. E isso, de certo modo, acabou prejudicando ele. Você vai falar assim, Cláudio, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Bem, matéria saiu aqui no Estadão de São Paulo, na Folha de São Paulo. Essa daqui é a situação do Glyn, né? Que foi espionado lá. Mas a situação do Tarcísio é essa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu peço desculpas a você, mas a situação é essa daqui, ó. Essa é a situação, né? Eu vou falar depois aí de uma maneira, se você quiser, comenta aí. Eu faço um vídeo falando sobre a situação dos caras que estão na lista, né? Agora já tem nomes. E vamos falar um pouco mais aí com mais calma e mais tranquilidade. Então você tá vendo aí essa notícia hoje, que é o impacto, né? O pessoal já tá começando a chorar, não sei o quê. Não era assim, aquilo que eu falei pra vocês aqui, sobre a situação dele aí, do Tarcísio, né? Situação tanto complicada. Esse negócio de você querer aí pintar e bordar, a coisa pode ficar complicada. E agora a Polícia Federal vai estar na cola, dependendo de como for. Eu vou dizer pra você se há a chance dele cair e assumir outra pessoa. E aí pode acontecer um problema muito sério com ele, que é o que vai acontecer com outros aí. Eu vou comentar em especial com o Bolsonaro. Enfim, a coisa tá ficando feia para o Tarcísio, tá? Seja muito bem-vindo. Antes da gente começar a matéria, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, direito e política. Porque senão, às vezes, o cara fica aqui, Cláudio, você é de direita? Não, eu sou de esquerda. É um canal de direito e política, de justiça e política, tá? Então vamos lá, o que diz aqui o Estadão, ó? Polícia Federal investiga se a campanha de Tarcísio forjou atentado para favorecê-lo na eleição. E sim, né? Aqui tem um sério problema para o Tarcísio. Você vai saber dos crimes que ele, de certo modo, está sendo aí acusado. São crimes graves. Você fala, cara, eu ouvi aqui, eu falei, não acredito. Os caras estão partindo para cima, partindo pesado. Você tá pensando que é brincadeira? Não é não. É sério. É sério. Vamos lá? Só pra você ter uma noção, ó, seguinte aqui, ó. Aliados do governador de São Paulo dizem que despacho, né, uma movimentação que abriu investigação, é amplo demais. Palácio dos Bandeirantes diz que o caso já foi apurado e esclarecido, mas houve novas movimentações e agora a casa caiu. Essa que é a realidade. Você vê como é que é a situação da política brasileira, como ela vai piorando. E é aquilo que eu tô falando pra vocês, olha. Eu sempre falo aqui pra você, independente de esquerda ou direita, cara, faz ali o que é pelo povo e tal, que não vai dar problema. Mesmo se você não for reeleito, depois, né, não tem problema nenhum com a justiça. Aqui o cara já tá tendo problema com a justiça. Não, é o foro do STF. Aí o pessoal falou, opa, de jeito nenhum. Vai reabrir o caso, sim, a situação vai ficar complicada pra você. Eu vou te explicar. Ele utilizou uma estratégia de defesa aqui, que na minha visão foi equivocada, tá? O governador de São Paulo, e ó, eu vou falar, vai ficar feio pra ele, hein? Vai ficar complicado, tá? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é alvo de inquérito da Polícia Federal aberto em junho para investigar suposto crime eleitoral durante a agenda da campanha de 2022 em Paraisópolis, zona sul da capital de São Paulo, interrompida por um tiroteio. A investigação apura se partiu da equipe de Tarcísio a versão falsa. Olha só, aí você vai ver, tá metido em crime, pelo menos o que tá dizendo aqui, são coisas horrorosas, tá? A investigação apura se partiu da equipe de Tarcísio a versão falsa de que o então candidato foi vítima de um atentado. Lembra? Um atentado então, tá aqui, atentado, bem, isso aí deu um rolo e a gente vai saber. Com o objetivo de impulsionar a popularidade dele perante a opinião pública e colher aí benefícios eleitorais, tá? Então tá aqui a coisa se complicando, a Polícia Federal indo pra cima, e eu vou te falar, esses caras, quando eles começarem aí
a dar uma olhada na situação, vai ficar complicado. Não é mais o Bolsonaro que está no governo, parece que ele tinha um delegado lá que estava, de certo modo, até tentando segurar as pontas lá para o Tarcísio, e não mais. E depois eu vou falar aqui do STF, de uma decisão do STF aí, que é realmente bomba, tá? Ó, em nota, a assessoria do governador disse que o caso já foi investigado pela Justiça Eleitoral. Eu vou contar isso pra você, ou você conta pra ele ou eu conto? E que a conclusão é que não houve ingerência política eleitoral no episódio e, portanto, não há o que ser averiguado pela Polícia Federal. Não quer? Tá com medo da Polícia Federal? Peita! Peita a Polícia Federal! Peita lá o pessoal, lá, os delegados lá da Polícia Federal e fala assim, ó, bate no peito e chama eles assim, ó, pode partir pra cima aí que tá tudo certo. Não quer que investiga por quê? Então vamos lá. Aí tá ele aqui, agora já foi lá cantar. Já foi cantar, queria tirar 9 bilhões de reais da educação. Aí foi cantar, né? Agora já tá mais tranquilo. Acabou o papo de privatização, tá? Então você vai saber tudo isso aqui. O Estadão apurou que a instauração do inquérito dividiu integrantes da corporação e tem alimentado nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes queixas de instrumentalização da Polícia Federal contra adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro que não dá nem para decidir se ele é adversário ou não. Até hoje ele estava chamando o Bolsonaro de eterno presidente, como é que ele é adversário do Lula, tá? Então tá aqui, Tarcísio é hoje o nome mais forte da extrema-direita para enfrentar o petista nas eleições de 2026. Talvez na decisão do Estadão, tá? Porque as pessoas não querem vender o Brasil. Esses caras, quando ingressam no poder, é mais ou menos essa pegada. Peita a Polícia Federal, Tarcísio. Na portaria em que abriu o inquérito, o delegado, esse aqui é o delegado, Eduardo Hiroshi, né, determina a apuração de possível violação do Código Eleitoral e outras, porventura, forem constatadas aí no curso da investigação. Ixi, cara, aqui vai piorando a coisa, hein? Eu não sabia que tava tão nesse nível. No diagnóstico de aliados de Tarcísio, a redação do despacho abre imagem para que o inquérito seja utilizado para colher qualquer fato potencialmente incriminador que surja diante dos investigadores, ainda que não estejam relacionados com a denúncia original. Ué, mas se ele não tem nada a temer, é só peitar lá o pessoal e tá tudo certo. E aí, ele ganhando essa daí, ele sai mais forte. Ou não? Será que tem algum problema? Será que houve algum problema? Aquela atitude estranha lá que o pessoal não falou, não comentou nada, né? Mas vamos lá, você vai saber. Você vai saber um pouco mais aqui. E aí, eles vão falando que diz que a intenção, né, da denúncia e tal, segundo eles, é intimidar um opositor. Não, cara, isso aqui é tranquilo. Você vai simplesmente peita lá e tá tudo certo, tá? E qual é a denúncia? A denúncia que motivou a abertura do processo de inquérito desde junho se baseia em reportagens veiculadas aí na imprensa de que o ex-cinegrafista da emissora da Jovem Pan, né, teria ter sido pressionado por assessores do então candidato a, de certo modo, a apagar as imagens que supostamente mostravam os seguranças da equipe de Tarcísio atirando contra um homem que morreu naquele tiroteio, possivelmente para simular um atentado fraudulento. E aqui a coisa ela vai só piorando. Aqui a coisa ela piora. Ela piora porque, de certo modo, a coisa pode se desenrolar a... Como é que eu posso mencionar para você? Um atentado falso. Bem, não foi tudo aquilo que aconteceu. Na realidade, talvez tenha sido provocado. Então tá aqui a situação extremamente complicada. O inquérito da Polícia Civil, aberto para investigar a morte aí, concluiu que o disparo partiu de uma arma de um policial militar. Só que tem um problema em tudo isso daqui, ó. Tá? Tem um problema nisso aqui, eu vou ver se eu consigo já pegar aqui, né? A seguir o comentário, né? A decisão que se refere à gestão paulista diz respeito a uma ação diferente em que Tarcísio era acusado de utilizar bens da União em proveito de sua campanha devido à presença de um ex-assessor, né, o Danilo Capete, que é policial federal,
no ato eleitoral. O agente foi fotografado no local do tiroteio com distintivo e arma. Então tá aí o pessoal falando, né? O inquérito divide a opinião, de certo modo, de delegados. Agora, independente disso, olha só o que um delegado disse. Em dezembro do ano passado, a 3 dias do fim do governo de Jair Bolsonaro, o delegado Leonardo Henrique Gomes, né, então responsável pelo caso, havia instruído o arquivamento de uma notícia-crime contra o governador sobre o argumento que não havia uma justa causa e competência federal para conduzir a investigação. E, eu vou dizer para você, complicado, né? Ele é delegado da Polícia Civil, é bem complicado, daqui de São Paulo, o cara é governador, o governador consequentemente é o chefe dele, acho que é um tanto que, né, fica desagradável tudo isso, aí deixa pra Polícia Federal, né, conduzir a situação, investigar, averiguar, e dependendo de como for, né, se ele for tão inocente assim, tá tudo certo. Se não, aí já sabe, né, a coisa vai ficando complicada. E o delegado ainda, de certo modo, ainda tentou, né, mas parece que... Dá uma olhada aqui, ó. O delegado, ó, pra você ver como a coisa ela vai piorando, ó. Se liga só nessa parte aqui, ó. O delegado afirmou que a denúncia imputa a Tarcísio crimes comuns como fraude processual, ameaça e falso testemunho e que, por isso, seria necessário consultar o STF. E aí tem aqui uma outra situação onde fala o seguinte, ó, não é o STF e tal, né? Que tem que dar uma analisada em tudo isso, porque na época Tarcísio era uma pessoa comum, tá? E não governador de São Paulo. Por isso não há uma necessidade de ir mais além. O fato é que a coisa ela se complica. Para o advogado especialista em direito eleitoral, o caso não deveria passar pelo STJ. Se à época dos fatos ele era apenas um candidato, né, e o crime em que ele é acusado é eleitoral e a competência é do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, tá? O Supremo já definiu que em casos assim, mesmo quando há crime comum, conexo, né, são outros crimes, como é que eu posso mencionar para você? Funciona assim, ó, sobre essa questão de conexão de processos, tá? Mesma pessoa, mesmo pedido, tá? É o governador, o mesmo governador, mora no mesmo local, é o mesmo crime. Ou seja, não há necessidade de estar julgando vários processos aqui em São Paulo, no Amazonas. Salvo engano, dá para poder fazer isso, tá, gente? Ou, por exemplo, de comarcas diferentes. Se for no estado de São Paulo, aqui em São Paulo, lá em Mariporã, outro em Bragança Paulista, você entendeu? Então junta tudo e um juiz só julga. E aí fica até melhor, que não gasta dinheiro e recurso do Estado, e há uma celeridade, e evita também, né, divergências aí de decisões de juiz. Ó, é o seguinte, em relação a isso, essa era uma situação da qual eu estava esperando há muito tempo, né, eu acho que todo mundo estava esperando, viu aquela situação assim um tanto que constrangedora, e posso dizer para você que graças a Deus, né, mais uma vez o Lula ganhou, e de certo modo a Polícia Federal tem essa autonomia. Porque se fosse a época do Bolsonaro, você poderia ter certeza que isso aí nem cogitaria. Esse pessoal iria fazer algum tipo de investigação aí. Eu, particularmente, acho que é importante, de certo modo, até no presente momento ele é inocente, né? Mas a coisa pode ficar complicada. Todo mundo é inocente, só para poder dizer, tá? Todo mundo é inocente até que haja uma decisão aí trânsito em julgado da justiça. Agora, de certo modo, cabe a ele provar, né? Agora, existem algumas situações que podem complicar. Tem agente policial lá, o outro, se é caso, o rapaz lá, que era assessor, dizer que ele foi obrigado pelos policiais, enfim, da equipe lá. Eu quero ver se esses caras que estavam lá ao lado do Tarcísio, que é da Polícia Civil, vai lá peitar lá na Polícia Federal. Eu quero ver. Ou no julgamento, se assim houver. Eu quero ver se lá eles vão dizer. Porque quando tava da Carla Zambelli, o outro lá que é policial deu um disparo de arma de fogo. Não, que eu pinto, eu bordo, eu faço daqui o que eu quiser. Aqui é nosso. Não, xará. Não é assim. Em um país onde se há justiça, as coisas não podem funcionar do jeito que você acha que é interessante. Da mesma forma, essa daqui, ó, essa situação aqui. Tarcísio está com sérios problemas e vamos ver se ele vai ter tempo e fôlego, de certo modo, quando a Polícia Federal ficar mais na cola dele, se ele vai ter tempo
para, de certo modo, querer privatizar, vender tudo aí, enfim, no mesmo ritmo que ele estava, tá? E eu espero que ele seja julgado, tenha um devido processo legal. Agora, a coisa vai ficar complicada, a coisa vai ficar feia. E assim, cara, ó, pessoal, né, a população de modo geral, ela vota no governador para melhorar o estado. Ela não vota para poder piorar. Aí o cara pega o estado com água, com luz, com tudo, e aí depois entrega o estado sem água, sem luz, sem transporte. Que é isso? Agora, ele tá com alguns problemas aí com a Polícia Federal, e aí não vai ter tempo para poder se preocupar com isso. Assim espero. Tá? Assim, gente, ó, a política brasileira, um desses caras, um monte desses caras aí, eles são mais ou menos nessa pegada, né? Agora, quando tem problema lá com a justiça, eles ficam mais reservados e tal. Ah, estão me perseguindo, que não sei o que, não. Tá tudo certo, você não usou nada que foi lá, de certo modo, irregular, tá beleza. Bem, o que eu penso sobre essa situação aí, que é uma situação um tanto que constrangedora, pra gente, de certo modo, é um horror, pra população de modo geral, tá? É inaceitável, mas, de certo modo, sabemos que aparentemente já tinha uma outra pessoa que usou esse mesmo modus operandi, né? A maneira de agir aí. Agora vamos ver se a Polícia Federal vai conseguir, de certo modo, encontrar elementos. Se chamar o rapaz que diz que foi coagido por conta, de certo modo, para poder apagar as filmagens, coisa pode ficar complicada. E ele disser isso aí lá, vai pra jaula. Principalmente os caras que ameaçaram ele lá. Tá? Principalmente esses caras que tinham uma carreira aí na Polícia Militar, já, ó, praticamente, ó, esquece. Tchau. Vai procurar uma outra coisa pra fazer, pelo menos na polícia. Se condenados for, não vai mais fazer parte. E é bom lembrar que a cada 36, um dia sim, um dia não, um policial é exonerado. Então, esses caras aí tem que, ó, amigo, não quero saber se é governo A, B ou C ou D. Eu vou simplesmente fazer o meu. Ponto, acabou. Mas parece que não, os caras, né? Aí fica nessa daí, ó. Fui mandar ameaçar lá o cara lá, tirar as coisas, enfim, apagar as coisas, agora tá aí. Tá a casa caindo, a Polícia Federal na cola e não vai ter como reagir. Reagir como? Reagir, enfim. Tá aí. Gente, ó, é isso. Obrigado pela força, obrigado pelo moral. Valeu aí. Segue o Pix aí embaixo, caso você queira fazer algum tipo de doação. Você já me ajudou até aqui, de verdade. Você já ajudou demais. Mas se você quiser enviar R$1 aí, qualquer valor, pra gente comprar os jornais e trazer notícia de qualidade, mas é que essa notícia aqui de hoje, ela é péssima, né? Péssima pro Bolsonaro e pro Tarcísio. Ai, meu pai. Mas ajuda demais, beleza? Aí a gente traz muitas coisas aqui pra vocês, tá bom? É isso, um abraço a todos vocês, a gente se fala, obrigado, tchau. E faz um L. E ó, só pra poder falar, eu não gosto de... Só pra poder resumir essa história aí, não gosto desses caras que entram no estado pra poder vender nada, que não compraram nada. Não é deles, por que vai vender? Então tá aí a minha opinião, tá? Falar sobre a situação do Alexandre de Moraes aí do Supremo Tribunal Federal, de uma maneira rápida, de uma maneira expressa, rapidinho antes de ir embora. É isso aqui, ó, tá? Rapidinho, só rapidinho. Ó, STF rejeita recurso. Isso aqui é um vexame. O STF precisa rever isso aqui, na minha visão, tá? STF rejeita recurso de escritora condenada por criticar sentenças e criar juiz aí ficcional. Ó, tá preocupado com isso, né? O STF lá e tal, pelo menos votou contra lá a mulher, não sei qual é a situação lá. Mas o que o Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal acham disso daqui, ó? Ministério Público pede para juiz que deu voz de prisão à mãe por se expressar contra acusado de, né, tirar o seu filho, né, tirar daqui desse mundo, né, mandar para um outro local, que não dá pra gente falar muito aqui sobre isso. Se afaste do caso em Mato Grosso. Se fosse o meu filho, eu teria dito do mesmo jeito para pior, tá? Essa que é a realidade. Então, eu fico preocupado com esse tipo de situação. Ah, não. Condenado, 50 mil reais aqui pra ela, porque criticou. Juiz que dá sentença, né, sem fundamento. Essa que é a realidade, a própria Constituição fala sobre isso.
Artigo 93, inciso 9, as sentenças são canceladas. Aí ela não pode criticar e aparece esse juiz aí pelo fato da mulher ter feito uma crítica lá. Simplesmente, crítica não, falou lá, eu não conheço ele. Voz de prisão. Ó, é o pessoal aí, ó, de Mato Grosso, né? Principalmente o Ministério Público, enfim, a própria mulher que foi prejudicada, deveria, de certo modo, ir lá no Conselho Nacional de Justiça e tentar esclarecer isso, essa situação, para que esse magistrado aí, se possível, seja punido. Porque não é possível um juiz ficar proferindo sentenças, de certo modo, dando voz de prisão, melhor dizendo, as pessoas por, né? O cara tira a vida a pessoa é vítima e aí sai como culpada, voz de prisão. Enfim, tá aí, pessoal, é só mais aí um aviso e assim, ó, tem que se manifestar mesmo, ó, não tem obrigação de amar essa pessoa que causou um transtorno para um ente meu. Eu não tenho essa obrigação, pelo menos, né? Fora da Bíblia. Biblicamente, você tem que perdoar. Agora, aqui, ele vai, causa um dano. Enfim, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Abraço, pessoal. Obrigado. Faz um L, gente. Desculpa, é que tem coisa que é inaceitável.